Dentro do estudo daquilo que a doutrina espírita nos oferece como informação nas suas obras, existem vários capítulos que são extremamente bonitos. Várias áreas de estudo da doutrina espírita são áreas assim de uma beleza maravilhosa. Mas há alguns capítulos do Espiritismo que parecem ter sido escritos em negrito pela beleza que essas áreas de estudo da doutrina espírita possuem. E uma das áreas onde a gente observa uma perfeição mais nítida das coisas é quando nós investigamos a visão que o Espiritismo tem acerca da justiça divina e da relação do Criador com a sua própria obra e o mecanismo de evolução estabelecido por Deus para o processo de soerguimento das nossas almas. Isso dizemos porque, segundo aquilo que o Espiritismo nos coloca, Deus é visto pela doutrina não como um ser distante do processo criativo, um Criador distante da sua obra, um Criador que criou algo e que se afastou da criação e deixou com que a criação seguisse o seu curso, como assim quisesse. Como se ele fosse, por exemplo, um agricultor que colocou a semente e foi embora e deixou que a planta crescesse sozinha, sem nenhum cuidado. Não. A visão que a doutrina espírita nos oferece do Criador é uma visão de um Criador presente e que assiste o processo de desenvolvimento das suas criaturas, que trabalha no reerguimento daqueles que caem, que possui estratégias para a nossa capacidade de progredir, porque na visão que o Espiritismo nos traz, o nosso processo de crescimento espiritual, ele tem um destino certo, e esse destino se chama felicidade. Entende a doutrina espírita? Que todos nós, indistintamente, caminhamos na direção da perfeição, caminhamos na direção da luz, caminhamos na direção da verdadeira felicidade. Aqueles que fazem a opção por determinados comportamentos chegam mais cedo a isso. Os que se colocam em posturas outras demoram mais, mas também chegam. De tal sorte que nós fazemos opções na vida e essas opções vão nos conduzir a resultados. E esses resultados conduzirão a outros e a outros e a outros, sendo que no fim de todas as coisas, os resultados nos levarão na direção do bem, porque o bem é o grande impositivo de Deus, que é o processo de melhoramento nosso e de alcance dessa finalidade maior da vida, que é a capacidade de compreender o que seja o existir. E daí que, na visão do Espiritismo, esse processo de construção nosso na direção da perfeição, ele vai exigir de nós um fenômeno chamado de experiência. O Espiritismo considera que o processo que nos conduz à felicidade, que nos conduz à perfeição, é o processo da experiência, exarado na questão 120 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec indaga aos Espíritos se era necessário que nós passássemos pelo erro para podermos acertar. E os Espíritos respondem que não é necessário errar para aprender, mas é preciso experimentar para aprender. A experiência é o processo que vai nos capacitar a crescer para que a gente consiga chegar onde quer chegar. Os que fazem a opção por aquilo que se intitula chamar de lei do bem, fazem a opção pelo amor, chega mais rápido. Aqueles como nós, que fazemos a opção pelo não amor, chegamos mais tarde, mas também chegamos. E aqui está uma beleza extraordinária, que é a beleza de que nós possuímos o livre-arbítrio para fazer as nossas opções de vida, para optarmos pelo caminho que nós iremos seguir, para que a gente possa alcançar esse destino. E essas experiências que nós buscamos, se elas são boas, elas nos trazem coisas melhores, elas nos engrandecem e aceleram o nosso processo de aproximação dessa perfeição relativa. Quando nós fazemos opção pelo desamor, pelo não amor, pelo ódio ou pelo que quer que seja,
nós retardamos a nossa marcha para chegarmos até lá. E aqui entra uma coisa belíssima, que é o eixo central de toda essa discussão, que é o mecanismo da justiça divina. O mecanismo da justiça divina apresentado pela doutrina espírita é de uma beleza ímpar. Eu particularmente acho esse um capítulo assim fenomenal do Espiritismo. Por quê? Porque na visão do Espiritismo, quando nós fazemos opções erradas, tidas como erradas, a lei vai nos escolher, a gente vai ser alcançado pela lei de Deus. Mas as consequências pelo ato que nós fizemos, ela não será arbitrada por nenhum ente externo. Isso é que é bonito. Segundo o Espiritismo, não haverá um julgamento externo para cada um de nós de acordo com aquilo que nós fizemos. Nós não seremos réus em processos que analisarão o que fizemos ou o que deixamos de fazer, quais foram os nossos deslizes e quais foram os nossos acertos. Segundo aquilo que o Espiritismo entende, dentro deste mecanismo que nos conduz à felicidade, o julgamento ele vem de dentro para fora. E isso é que é a beleza. Fala nos Espiritismo que quando Deus criou a todos nós, colocou a sua lei dentro da gente. E diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, colocou a lei de Deus na nossa consciência. E essa lei que está na nossa consciência é a lei que vai arbitrar o grau de responsabilidade que nós temos naquilo que nós fizemos. Porque um juízo externo pode errar, mas o juízo interno ele não vai falhar, porque eu sei o quanto de mim eu empreendi naquilo que eu fiz. Às vezes você tem um filho e o filho se desvirtua, e aí a mãe está chorando, e diz, ô fulano, não chora, você fez tudo o que você podia, foi ele que não quis, mas você sabe, você na sua intimidade sabe, se realmente você fez tudo o que podia, ou se tem alguma coisinha lá que você não executou. Para as pessoas, nossa, você foi uma mãe desvelada, E eu, analisando pelo meu ângulo, eu digo, não, eu poderia ter feito um pouquinho mais. E daí que a visão do espírito dele próprio sobre aquilo que ele fez, dá a ele a dimensão do grau de culpabilidade que ele possui sobre as coisas. Então, quando nós estamos diante de um delito que nós praticamos, nós não somos julgados pelo mal que fazemos. Nós somos julgados pela compreensão que temos daquilo que nós fazemos. Quanto mais eu tenho percepção das coisas, com mais nitidez a minha consciência me cobra e me estabelece um julgamento mais rigoroso ou mais sutil, mais suave, a partir daquilo que eu vou fazer na vida. Daí que o conhecimento é a chave que arbitra o grau de responsabilidade que nós temos. O que estou dizendo pode parecer novo, mas se nós consultarmos os evangelhos, nós encontraremos passagens onde Jesus diz assim: a quem muito será dado, muito será cobrado. Essa frase ela traz em germe esse mesmo pensamento. Porque na hora em que eu ofereço para você muita coisa, eu vou cobrar mais de você. Porque você conhece mais e evidentemente você tem mais a oferecer. Mas não que eu externamente vou te cobrar, mas a quem muito será dado, muito será cobrado. De quem? De mim mesmo. Não que alguém vai chegar se você recebeu muito, vou botar mais um fardozinho nas costas porque você recebeu muito. Não, o próprio indivíduo, ele vai se arbitrar as próprias penas, as próprias responsabilidades diante daquilo que ele praticou. Evidentemente, quando a gente ouve isso, diz assim, nossa, então é melhor nem saber. Porque quanto mais ignorante eu sou, mais fácil para mim é. Então melhor eu ficar quieto onde eu estou. É um raciocínio. Não deixa de ser um raciocínio. Só que o que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz o seguinte: ele mesmo se autodefine. O Espiritismo é luz
nos nossos caminhos. E esta definição é uma definição perfeita do que seja o Espiritismo. O Espiritismo é luz no nosso caminho. Por quê? Porque ele é luz mesmo. Se estiver no escuro, como é que você caminha no escuro? Você não sabe onde tem buraco, onde tem espinho, onde é perigoso. Na hora que eu conheço, eu faço luz. A luz não caminha por mim, mas me diz por onde eu devo passar para cometer menos deslizes. Portanto, é aí nesse caminhar, é aí nesse processo de iluminar as nossas trilhas para perceber por onde estamos pisando, que o Espiritismo tem uma contribuição extraordinária para nos oferecer. E aí que conhecer é bom, porque andar no escuro é muito ruim. Quando a gente diz assim, é melhor não conhecer, porque não conhecendo a gente se cobra menos, é verdade, pode até se cobrar menos, mas sabe menos também. Tem menos chance de acertar, pode fazer menos bem do que faria se conhecesse. Conhecendo, eu posso agir com mais propriedade e posso ser muito mais veloz no meu processo de autodescobrimento do que se eu me escondesse de mim mesmo e procurasse não ver o sol com medo de conhecer e por isso ser cobrado pela minha própria consciência. A visão do Espiritismo, portanto, diante desse fenômeno, é que o conhecer e o saber, ele vai, na verdade, nos levar a um processo de desenvolvimento que é muito mais vantajoso do que o não saber. Nesse sentido, vale a pena saber. Vale a pena. Por quê? Porque o saber pode até me levar a cobrar, mas abre diante dos meus olhos um panorama extraordinário de consequências maravilhosas. Então, como é que este processo de mecanismo, ele se expressa nas nossas vidas? Esse mecanismo se expressa da seguinte maneira. Já dizia o Buda, tem certeza? Já dizia o Buda que o processo de desenvolvimento da alma humana precisa descobrir o caminho do meio, o caminho da temperança, a sabedoria, a verdadeira lucidez está no caminho do meio. Por exemplo, vamos admitir uma pessoa, não, eu vou abandonar todas as coisas do mundo, eu vou agora andar tudo rasgado, não quero ter mais nada. Aí a pessoa dá tudo que tem bem de tal e ainda não, eu sou uma pessoa desapegada dos bens terrenos. E aí sai para um extremo. Quem vai para o extremo tem alguma coisa mal resolvida. Não, vou largar tudo, aí larga tudo. Esse não está legal. O outro, não, eu quero é tudo, porque só presta se for tudo. Então eu quero tudo. Então eu quero ter muito dinheiro, muito. Também tem uma coisa errada. Os extremos não são posições razoáveis em termos espirituais. Se alguém assume uma posição polarizada, não estamos bem. Eu estou falando aqui em termos de riqueza, mas isso pode se apresentar em todas as outras áreas do comportamento humano. Se alguém diz assim, não, o bom é a pessoa trabalhar, porque a gente tem que ser uma pessoa responsável, nós temos que trabalhar. E a pessoa trabalha, sábado, domingo, não tem feriado, não tira férias e tal. Por quê? Porque tem que trabalhar, porque tem que ser produtivo, porque... Aí não está bom. O outro diz, não, que isso, vai morrer. Nós temos que ficar calmo. Só um pouquinho, o suficiente para não morrer de fome. Está passando, você vai lá, vigia 2 carros, te dá R$2, que já dá para comprar aí uns 6 pães. Já salvou o dia. Para que esse estresse, né? Sim, é verdade. Francisco de Assis abandonou todas as coisas que tinham e foi fazer aquilo que ele fez. E reconstruiu no outro cenário. O que é isso? Aí nesse caso, a gente vai encontrar referências que sustentam o que eu vou dizer no capítulo 89 do livro Fonte Viva, onde diz o seguinte, que a indignação, quando rara e orientada para o bem geral, é um bem. Então, quando você se aborrece
orientado para o bem geral, é um bem. Então a ruptura que ele faz não é dele por ele mesmo, é em cima de um padrão de comportamento. Quando você rompe em função de um padrão de comportamento social, orientado para o bem geral, e raro, segundo Emmanuel, é um bem. Agora, você se aborrecer a propósito de tudo e de todos, por conta de questões pessoais, aí já não mais. Então, a ruptura que ele faz é uma ruptura com o modelo econômico do pai, que explorava os empregados. Então tem todo um contexto. A exploração do pai, que queria que ele seguisse aquele mesmo negócio. Então ele faz uma ruptura com o padrão do pai. E lá, onde ele vai reconstruir, ele reconstrói um novo modelo, um novo processo. Mas ali é uma ruptura em função das pressões sociais. Mas, por exemplo, no nosso caso, que nós estamos convivendo em família, não considera a doutrina espírita que a melhor opção seja a gente chegar em casa hoje e dizer, meu bem, mudei. A partir de hoje, você tome conta das crianças, do carro, das dívidas, de tudo. Eu agora vou viver o mundo, vou viver para Deus. E aí rompe com tudo. Quando a gente faz isso, algumas áreas da nossa alma não estão sendo atendidas. Por quê? Porque eu posso ter problema para viver em família. E eu uso isso como um pretexto para fuga de um comportamento que eu não quero ter. Aí eu digo, não, eu estou me purificando. Estou me purificando. Uma coisa, inclusive, muito errada que as pessoas dizem, já ouvi isso tanto em casa espírita assim, ai, nossa, eu queria tanto fazer um monte de coisa na casa espírita, mas eu não posso, porque o meu marido não me deixa evoluir. O marido não deixa evoluir, como se evoluir fosse isso. Gente, evoluir é uma coisa tão diferente, mas tão diferente, que não faz o menor sentido a gente dizer que porque eu faço ou eu deixo de fazer, eu evoluo ou não. A evolução é um processo interno, não é no que eu faço, é no que eu sinto. A gente evolui no que sente, não no que faz. Aí a pessoa vem, cria confusão, briga, se desentende em casa, e aí, não, agora eu estou ótimo, porque eu fui distribuir sopa na periferia, brigou em casa, deu em menino e tal, bateu com o pé de pau na cabeça do povo que estava distribuindo a sopa, jogou mingau quente nos outros. Não, agora eu fiz a minha tarefa, ótimo. Não. O caminho do meio é que é o caminho da temperança. Achar esse caminho é que é o problema. E em todas as áreas do comportamento humano, nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio. Em todas as áreas. Na área da família. Como é que a gente educa filho? Tem uns que dizem, você tem que pegar o moleque e dar uma prensa nele. Aí você aperta, não aperta muito, senão o menino fica traumatizado. Você tem que ser mais flexível. Aí você folga. Não folga. Não pode dar moleza. Você não sabe o que faça. Não sabe se aperta, se folga, se aperta, se folga. Por quê? Porque eu tenho que encontrar um caminho do meio para seguir. E esse caminho do meio é a grande questão. Se fosse fácil, o Buda não tinha precisado se iluminar para descobrir. Porque é difícil. É muito difícil. Mas é possível. E a nossa busca é para alcançar esse caminho. E daí que a gente vai fazer experiências para aprender a encontrar esse caminho do meio. Se nós em alguma área da nossa vida a gente se polariza num canto desse, nós estamos precisando de experiências para educar esse processo de polarização. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Se eu tenho uma pessoa que ela convive num ambiente de trabalho, e ela não é uma pessoa ambiciosa demais, que manda demais, que oprime demais, ela vai bem. Ela vai convivendo numa certa harmonia. Se eu tenho alguém que quando cai no ambiente de trabalho se torna um déspota, meu Deus, o cara quer assumir a gerência, quer mandar em todo mundo e oprime, ninguém vai tirar férias, eu vou sair e ninguém sai, só quando eu voltar. E as pessoas ficam esperando a pessoa voltar, agora você pode ir embora para casa, eu já cheguei, só pode ir. Você fica, conheço lugares que você estou com a bolsa em cima da carteira esperando que o chefe volte de onde ele foi para dizer, pode ir. E a pessoa vai embora. Então esses processos de despotismo que a gente encontra, eles geram polarizações. E isso vai precisar ser trabalhado. Assim como aquele que é subserviente no ambiente de trabalho, todo mundo manda nele, não, pode fazer, né? Eu sou humilde mesmo, pode mandar, eu sou uma coisa. E aí você vai para o outro extremo, que é aquela coisa que você não consegue fazer a pessoa ter voz de mando, voz de comando, ela pode bater, eu gosto, né? E aí você gera um outro comportamento indesejável. Como estamos polarizados,
Nós vamos precisar de experiências para encontrar esse caminho. De que maneira a própria consciência vai perceber as dificuldades que tem, e aí, nos processos de planejamento reencarnatório, aqueles que estão vinculados a nós, os espíritos vinculados a nós, irão nos auxiliar nesse processo de reconstrução das nossas vidas e de reestruturação, nos ajudando a decidir naquilo que é melhor para nós, para o nosso progresso, para o nosso crescimento individual. Ora, se todas as áreas do comportamento humano estão sujeitas a essa necessidade de encontrar o equilíbrio, que dirá a área do afeto? Se a família, se o trabalho, se a riqueza, se o poder e se todas as outras dimensões do homem podem sofrer esse processo de polarização, exigindo a descoberta do caminho do meio, o processo de desenvolvimento das nossas sensibilidades afetivas, ou seja, o nosso mundo, o nosso universo afetivo, nem por isso poderia se dizer que está longe desse mesmo mecanismo. Ele também está sujeito a essa dinâmica. E nós iremos precisar de experiências para aprender a desenvolver a nossa habilidade de encontrar o caminho do meio. Assim, o que fala o Espiritismo acerca dessa questão, especificamente dentro da dinâmica da sexualidade, da afetividade e a busca desse caminho do meio que nós temos aqui. A primeira informação que os Espíritos nos trazem nas obras é que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E as leis que Ele estabeleceu e que regem o mundo afetivo irão esperar por nós no curso dos milênios, se for preciso, até que a gente aprenda e inscreva essas leis dentro das nossas almas. O tempo que nós iremos levar para alcançar essa capacidade de repente, interpretarmos aquilo que a lei afetiva quer nas nossas vidas, vai depender de cada um. Mas não tenhamos dúvida, nós iremos levar o tempo que for necessário para que a gente consiga, então, aprender como lidar com todas essas coisas. E aí fala nos Espiritismo o seguinte, conforme a gente estava vendo semana passada, os espíritos, eles se vinculam através dos laços da afetividade. Existem vinculações afetivas que atraem os indivíduos uns na direção dos outros. E este processo de vinculação afetiva, esse processo de vinculação das almas, estabelece relações de trocas de energias, que são aquelas energias do campo do afeto, as energias afetivas. Quando duas pessoas estão mantidas num processo de vinculação pelos laços do afeto, existe um constante trânsito de energias de um para o outro. Um constante trânsito. Nem todos aqui estudaram química, não é assim com mais profundidade, mas só para dar um exemplo, quando você tem uma molécula que tem dois átomos que se juntam, eu fiz uma molécula, juntou um átomo tal com um átomo outro. Quando você junta, é porque tem um átomo sobrando aqui com um átomo que está faltando ali. Aí aquele que está faltando casa com o que está sobrando e aí fica tudo beleza. Só que os químicos descobriram o seguinte, que quando isso se dá, o elétron que está sobrando, ele não vai para lá para o outro que está faltando. Porque se ele for para lá, ele desequilibra o átomo daqui. Então ele faz o quê? Ele fica no meio do caminho. Nem lá nem cá. Ele fica fazendo um processo de vai e vem o tempo todo. Em que ele vai para lá, mas aí, meu Deus, deixei desvanecido, ele volta para cá. Ficou desvanecido lá. Então ele fica nesse vai e vem o tempo todo. Ele fica em movimento entre os dois átomos, mantendo a ligação elétrica entre eles. Ele não fica paradinho. Ele faz o movimento entre os dois átomos. E aí que esta vinculação é a energia que existe aqui entre os dois átomos.
Quando temos duas pessoas que se gostam, que se amam, que se querem, elas sentem uma necessidade de estarem o tempo todo juntos. É ligando, fulano, comeu o quê? Que faz, foi mesmo, também comi, é legal, vou dormir. Vai dormir, então bom. Então, vai acordar? Vou acordar, não sei o quê. Então tá bom. E aí fica aquela coisa, liga 10, 15, 30 vezes por dia. Ligou pra quê? Não, só pra ouvir, só foi. Então é aquela coisa, daquela energia que está mantendo a vinculação entre os dois. E que, se você pensar, mas por que ligou? Ligou por causa da necessidade da vinculação energética que existe. E quando os dois estão em sintonia, um não percebe que o outro está fazendo isso ou que ele está fazendo, e ficam os dois vinculados nesse mesmo processo. Quando é só um, aí, nossa, mas está pegando mais meu pé, meu Deus. Por quê? Porque ele não está retribuindo energia. Então ele sente uma invasão no seu campo de ação. Quando, ao contrário, os dois estão em processo de vinculação afetiva, eles trocam energias incessantemente, eles passam a ter uma dependência afetiva um do outro. Eles dependem. Não que isso seja negativo, isso é bom. Mas existe um câmbio, um fluxo de energia entre os dois. Aonde a ruptura desse fluxo pode produzir o tombo do companheiro que de repente não está em condições de suportar a ruptura que o outro promoveu, não é? Digamos aqui nós temos um casalzinho, não é? E aí ele e ela, não é? E de repente ela deliberadamente rompe o laço. E ele coitadinho, apaixonado, não é? Que acreditou nas coisas que ela disse, que acreditou nas coisas que... Quando ela rompe com esse laço, ele vai se fragilizar. E se ele não tiver estrutura, ele pode cair. E aí os espíritos aprofundam essa discussão, dizendo que, na verdade, nós não percebemos às vezes o que nós fazemos, mas nós fazemos aos outros promessas brilhantes. Você será para sempre o amor da minha vida. Né? E fazemos promessas que a outra pessoa, em função do ponto em que ela está, você não sabe como é que o outro está, sabe como é que você está, não sabe como é que o outro está, o outro vem de um processo de fragilidade, de carência, de uma série de questões, e quando você acena para ele a promessa de cuidar dele, vem que eu te cuido, eu te protejo, eu te isso, eu te aquilo, a pessoa não vem. Você está propondo, o outro vem. E se ele não tiver estrutura, quando ele vem e ele começa a sufocar você, meu Deus do céu, agora danou-se. E a pessoa quer e sufoca você e não deixa você sossegado. Eu não sei se vocês já viram uma poesia que tem do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: quero que tu me repitas todos os dias da minha vida que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Quero que tu me digas isso de 1 em 1 hora, de 5 em 5 minutos. Porque todas as vezes que tu falas, tu me convences. Quando tu te calas, me vem a dúvida. Por isso tu não podes parar de dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu tens que falar interminantemente isso. Porque se tu calares um só segundo de dizer, eu vou pensar que tu não me amas mais. E vou cair no caos do não amor. Pensa num sujeito desse. Conclusão. Quando se dá esta ruptura que o outro se fragiliza e cai, aquele que de repente rompeu com esse laço, assume parcela de responsabilidade naquilo que o outro praticou. E isso aqui a gente já viu até na outra terça-feira. E o que vai acontecer com isso? O indivíduo que cometeu esse deslize está fora do eixo do equilíbrio, porque é a ruptura sem causa justa. Não é a ruptura com causa justa, mas é aquela ruptura sem, meu Deus, o que foi que houve? Não, eu não quero mais. Eu enjoei. Não quero mais. Não gosto mais. Até ontem eu gostava, hoje de manhã eu acordei e não quero. Pronto, acabou. E aí,
sem causa justa, você vem dar um golpe na relação e projeta outro, que está vinculado num processo energético. Quando você rompe esse laço e o outro pode tombar e se machucar, você assume parcela de responsabilidade. E detalhe, como ele rompeu sem causa justa, ele não está no caminho do meio. Ele não está nessa posição. Ele está deslocado do eixo, seja para a direita ou seja para a esquerda. Numa das duas posições ele se encontra. Como ele está fora do eixo, na hora que ele toma essa atitude, ele toma a atitude e ao mesmo tempo já está catalogado para passar por uma experiência que o eduque naquilo que ele fez de errado. Todas as experiências que nós fazemos, que a gente sai do eixo, na hora que nós erramos, nós estamos assinando uma promissória para quitar nosso desvio no momento oportuno, quando aparecer uma circunstância em que nos eduque naquilo que nós precisamos corrigir. Não entende o Espiritismo que nós devemos pagar, meter a mão no bolso e pagar, porque o propósito das experiências não é que a gente pague o que deve, fulano vai me pagar. Isso a gente deixa para outras questões aí. As pessoas precisam se educar. Só que nós, pelo nosso impulso, quando alguém nos faz algo de errado, diz assim, miserável, mas ele vai pagar o que ele fez, não é? Eu até hoje não vi ninguém dizer assim, olha o que ele me fez, mas ele vai se educar nisso. A pessoa não diz, tomara que ele se eduque. Não diz, tomara que ele pague. Mas o processo da vida é para a educação mesmo. As experiências que nós iremos passar são experiências educativas. E aí, na hora que você realiza esse processo de ruptura, nós nos categorizamos à condição de delinquentes afetivos. E esses delinquentes afetivos estão fadados a encontrarem experiências pelas quais irão cuidar do seu processo de desvirtuamento do equilíbrio daquilo que deveria ser feito. Resultado do processo: se são delinquentes, serão presos. Presos naquilo que conversamos na semana passada, que seriam os cárceres afetivos. O que seriam esses cárceres afetivos? Seriam todas as experiências que a gente pudesse passar e que servisse como um processo educativo para nos impedir que cometêssemos, numa existência seguinte ou na própria existência, delitos semelhantes àqueles que a gente vinha cometendo. São como se fossem freios a nosso benefício para que a gente não cometa as mesmas bobagens duas vezes. Como é que eu posso ser claro? O indivíduo tem um determinado comportamento afetivo e percebe-se que esse comportamento afetivo dele vai levá-lo a um erro, a um tropeço, a uma queda, a um afastamento cada vez maior dele daquilo que está acontecendo. Então, a benefício dele, o que faz Papai do Céu? Oferece uma experiência tal, uma circunstância que vai como que colher a pessoa e dizer, como eu gosto de ti, como eu amo você, eu vou te oferecer um remédio que pode ser até amargo, mas é o remédio que pode dar a você a condição de ser verdadeiramente feliz. Neste particular, é importante que a gente tenha em mente que Deus, o Criador, Ele não é simplesmente o Deus dos homens e das mulheres, não é Deus dos homens. Ele é o Deus dos espíritos. Os homens, no caso nós aqui encarnados, somos circunstâncias. Mas o verdadeiro objeto da criação não é o homem, é o espírito. O que me interessa é o progresso do espírito e não a satisfação do homem. A satisfação do homem tem que estar a serviço da felicidade do espírito. Se a satisfação do homem leva para a infelicidade do espírito, melhor que o homem não se satisfaça para que o espírito não seja infeliz. O raciocínio de Deus
é focado na imortalidade e não na temporalidade da existência. Só que como a gente está sujeito a um plano físico, nós temos a sensação de que a nossa vida é a existência, berço ou túmulo. E não é. A vida é muito mais do que a simples existência. Resultado, quando Deus quer nos educar, Ele nos coloca em determinadas circunstâncias que vão nos ajudar a impedir delitos semelhantes para atropelar o nosso processo evolutivo, né? Que vem atropelar. E esses cárceres, eles tanto podem acontecer na vida presente, como eles podem acontecer numa próxima existência. Às vezes a pessoa tem uma vida afetiva, assim meio fora da lei, né? Assim meio, como é que eu vou dizer? Vocês entenderam? Aí muito bem. E percebe-se que as coisas indo nessa direção não vão chegar num bom termo. Não vão chegar num bom termo. Aí o que se faz? A pessoa pode, por exemplo, vou dar só um exemplo, pegar uma doença sexualmente transmissível deformante. Comentei sobre isso terça-feira passada. O sujeito passa, ou a moça passa por uma experiência que cria uma doença deformante. Existem várias doenças que produzem, que necessitam de tratamento com cauterização. Depois que você cauteriza, fica aquela mancha, aquela ferida. E algumas dessas doenças são formadas a partir de vírus. Aí ela pode reincidir. Aí a pessoa pensa que está curando lá, reincide a doença. Cauteriza de novo. E quanto mais cauteriza, mais marcado fica. É uma coisa complicada, não é? Existe uma doença muito comum para exemplificar o turismo, que é o condiloma, né? O condiloma são aquelas bolinhas, aquelas verruguinhas que dá nos órgãos genitais, e aquilo ali não tem jeito, é só cauterizando para tirar, cortar e cauterizar. Onde ela nasce, que cauteriza, fica ferida. E aí amanhã você encontra um parceiro, e aí você vai para uma comunhão afetiva com ele. Nossa, mas o que é isso? Então é uma inibição, é um processo de inibição, não é? Você, por exemplo, tem uma vida sexual bastante ativa, nossa, eu sou poderoso, eu sou poderosa e tal, e aí vive aquela coisa maravilhosa, aí vai passear de bicicleta, cai e quebra logo 2 dentes da frente. 2. Não estava previsto perder esses 2 dentes, não estava previsto, mas perde. E daí a pessoa fica, agora vai para a festa, aí faz... Então, vai dando mais inibidas na pessoa, vai dando umas cerceadas no comportamento. Eu estou dizendo isso, mas é para a gente entender outras circunstâncias que estão na mesma dimensão, não é? Que são circunstâncias assemelhadas. Existem tantas coisas, nossa, tanta coisa. Existe um fenômeno, eu vou falar disso, Existe um fenômeno que acontece na mulher. Por exemplo, a mulher, ela tem, em volta dos órgãos genitais, ela tem toda uma musculatura muito forte. E daí que, por exemplo, digamos que ela esteja com algum problema, um problema pequeno, uma coisa pequena, e ela vai para uma relação sexual, e ela inexperiente, passa por uma experiência sexual dolorosa. Nossa, aquilo dói demais. Como dói, ela se contrai de dor. Aí ela faz uma associação de sexo e dor. Quando ela vai para a próxima relação sexual, como ela sabe que vai doer, ela contrai. Aí é que dói mesmo, porque ela se contraiu. Aí como dói, ela contrai mais. Aí gera um círculo vicioso. Já não sabe se ela contrai porque dói ou se dói porque ela contrai. Conclusão, ela desenvolve um mecanismo chamado vaginismo, em que as relações sexuais passam a ser dolorosas. O indivíduo que experimenta isso está resfriado sexualmente. Porque a pessoa que poderia ter uma vida sexual ativa, viveu na adolescência uma doença simples que ela teve, uma cândida, uma coisa qualquer que deixou os órgãos sexuais mais frágeis, mais expostos à dor, e aí pronto. A partir daquele momento a pessoa desenvolve esse mecanismo. Para resolver isso, tem que fazer todo um trabalho psicológico que a pessoa se liberte
do chamado vaginismo. Mas é uma estratégia, de repente, para que a gente consiga retirar a pessoa de um processo de perturbação que ela possa estar a caminho de cometer. No livro Painéis da Obsessão, há um caso bastante interessante nesse sentido, não especificamente na área da sexualidade, mas só para a gente entender como é. Havia um rapaz, ele tinha 18 anos, e ele, como tinha 18 anos, ele já era adulto, independente, claro, tem 18 anos, já pode ver a vida dele do jeito que ele quiser, porque ele já é dono do nariz dele, né, e tal. Aí ele resolve sair de casa, afinal de contas ele já era completamente adulto. Aí ele sai, e os espíritos ficam preocupados, porque ele sai e começa a se envolver com uma série de amigos meio estranhos, ele começa a beber, começa a experimentar droga e tal, e vai morar numa república. Aí os espíritos dizem, o que, é que a gente vai fazer com esse cara? Se ele ficar aqui, ele vai acabar se perdendo. Aí eles percebem que, como ele está nessa vida louca, a alimentação está péssima, está tudo ruim. Aí, como ele vive num ambiente muito promíscuo e etc e tal, o cara pega uma tuberculose. Começa a se sentir mal, febre, vai no médico, tuberculose. Que é uma palavra que assusta, né? Se você tem 18 anos, você está fora da casa dos pais, e dizem que você está tuberculoso, a primeira providência é voltar para casa, não é? Embora se saiba que tuberculose é uma doença que se trata em ambulatório, você toma Rifaldina e pronto, não é mais uma coisa tenebrosa, mas é uma coisa que assusta. Aí o rapaz volta para a casa dos pais por causa da tuberculose. Essa tuberculose não estava no plano dele, não tinha uma previsão de tuberculose no karma dele, mas era uma estratégia para fazer com que aquele indivíduo retornasse para casa. Assim também, essas circunstâncias dos chamados cárceres afetivos podem acontecer em função das necessidades que nós trazemos para refrear determinados comportamentos que forem entendidos como indesejáveis. E aí a pessoa passa a ter bloqueios para impedir maiores experiências nesse campo. E aí nós temos o quê? Cárceres que acontecem na vida presente. Mas pode acontecer que esses cárceres eles estejam programados para uma existência futura. A pessoa renasce com limitações de planejamento na próxima existência corporal. A pessoa pode ser, por exemplo, era muito bela numa outra existência e vai nascer feinho. Comentamos sobre isso terça-feira. Vai nascer feinho, não é? Como uma forma de refrear os seus impulsos na área afetiva. Ou a pessoa, ela tinha deslizes na área, vai nascer muito belo para ver se consegue manter o equilíbrio com a beleza, o que é uma prova danada. Você já traz uma carga erótica pesada e renasce num corpo bonito, é um karma doido. A mesma coisa acontece com o poder. De repente você, numa outra existência, você era muito rico e fez muita bobagem. Renasce pobrezinho, para poder impedir de fazer besteira. Ou renasce com poder de novo, para ver se agora consegue acertar. E tem uns que até erram, tem outros que acertam. E a gente diz assim, nossa, mas como é que Deus dá dinheiro para esse cara que é tão arrogante? É porque de repente ele já é alguém que vem desse processo. E a oportunidade da riqueza foi dada como um instrumento educativo para ele. Só que ele não está conseguindo trabalhar com satisfatoriedade o recurso que lhe foi oferecido. Então, na próxima existência, podem existir vários cárceres. Existem os cárceres físicos, que estão relacionados à questão da beleza, de uma mutilação física, de um sinal que a pessoa tem. Existem muitas pessoas que têm vergonha do próprio corpo. Quando saem com alguém, não. Só se apagar a luz completamente, não quero ver um fio de luz, nem nada. Tem que estar com completa escuridão, porque sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, então não pode ver. Que é um processo de inibição relacionado a um possível cárcere físico que a gente traga de outra existência. Então os cárceres físicos estão todos eles no corpo da gente, nas estruturas orgânicas que nós trazemos. E existe um outro conjunto de cárceres, que são os cárceres psicológicos. Os cárceres psicológicos, eles não estão no corpo, eles estão na alma. A pessoa tem sonhos de uma determinada coisa, mas não consegue. Mas o corpo está... Você olha o corpo, nossa, fulano é uma pessoa
maravilhosa, mas ela tem limitações para o campo psicológico. Ela passou por um trauma, uma experiência qualquer, e a pessoa está bloqueada. Ficou travada. E você, nossa, esse homem, essa mulher é tão bonita, mas tem bloqueios psicológicos, não são físicos. Às vezes, o karma psicológico pode ser uma coisa chamada karma de solidão. O que é o karma de solidão? É a experiência de renascer longe daqueles que nos amam. Gente, isso é muito ruim. Imagine você reencarnar lá na Birmânia, na Mongólia. Uma cultura completamente diferente da nossa. Não tem uma pessoa conhecida. É igual você sair agora daqui e cair lá no Afeganistão. Agora você vai viver aqui. Mas eu não quero. Foi muito ruim, né? Vou botar para outro canto. Também foi pesado. Vou botar lá para... Aí eu pesei. Carreguei no sal. Deixa eu colocar. A pessoa vai lá para... Morar na China. Longe de todo mundo. Todo mundo é estranho. Aí o amor da sua vida não reencarna. E você renasce ali. E aí, alheio àquela cultura, alheio àquele lugar, alheio àquelas pessoas, uma solidão, uma tristeza, uma angústia, karma de solidão. Sonho de ter alguém que ame ninguém. Não sei, não gosto de ninguém. Eu olho para a estrela à noite e parece que o amor da minha vida parece que não nasceu. Ele não nasceu mesmo, está lá. Mas é em função de todo um conjunto de comportamentos que nos levou a esse tipo de experiência, que é um tipo de cárcere psicológico. E aí, a função desses cárceres são unicamente educar as nossas almas. A função dos cárceres não é outra, não é punir. Ah, é? Então quer dizer que você foi bonita, né? E você, então agora vai nascer feia como a peste, e aí eu quero ver agora. Vai lá, bora ver. Vou mandar você lá para Porto Velho, né? E aí você, né? Aí você renasce feinha de doer, né? Feinha. Nossa, mas é o mecanismo para evitar o delito, porque numa outra existência, a pessoa com os recursos que tinha fez bobagem. Então o cárcere não tem função punitiva. O cárcere tem função educativa. Mas o que acontece com o cárcere? O que é um cárcere? O cárcere é alguma coisa que limita a ação. Aquilo que nos limita a ação é cárcere para nós. Por exemplo, você olha para o seu pé e diz assim: meu pé é feio, é bonito. Normal. Se for normal, está tranquilo, no pé você não tem cárcere. Minha condição financeira, normal, então também não tem. Aonde aperta o negócio é porque tem cárcere na jogada. Ai, a minha condição financeira, não consigo, olha, não tem jeito. Ali está o cárcere. Ai, a minha sogra. Aí é o cárcere. Aonde o negócio está apertando você, está o calo da existência. E os nossos cárceres, na área da sexualidade, na área da afetividade, podem ser em ângulos diferentes, na maneira como as coisas estão. E exatamente por ser um cárcere que nos prende, a nossa maior vontade é sair dele. O maior desejo de quem está preso é estar solto. E como nós não entendemos o cárcere como um processo educativo, nós ficamos presos planejando a fuga. O que a gente faz é isso. O nosso papel é planejar a fuga. Nós ficamos presos, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou fazer uma maquiagem, eu pinto meu cabelo de tal maneira, eu faço uma sombra, aumenta meu olho, porque eu nasci quando muito pequenininho e é feio, então eu faço uma sombra para aumentar o olho. Aí tem uma mancha no pescoço, eu faço uma coisa assim para esconder. E aí a pessoa vai fazendo todo aquele processo de transformação, igual da Xuxa lá, aí vai para poder driblar o cárcere. Nós estamos dentro do cárcere e o nosso plano a nossa vida é um plano de fuga. Nós fazemos um plano de fuga. Como é que eu vou conseguir
com o recurso que eu tenho, fugir desse negócio. E aí a pessoa, ai, não, eu sou muito gorda, eu vou fazer um tratamento para emagrecer, eu sou muito magro, eu quero engordar, ai, meu nariz é grande, eu vou tirar e tal. E a gente vive nessa angústia para tentar resolver o problema. Pode. É mais um doce. Pode. Então, é que eu não queria tratar isso em meia hora. Mas todas as possíveis limitações de expressão de sexualidade, restringidas pelo corpo, ou pela sociedade, pela vida em sociedade, podem ser expressos na condição de cárcere. São cárceres. E aí a gente começa a fazer o nosso plano de fuga. Aí a gente começa, bem, eu vou fazer uma plástica, não estou dizendo para ninguém fazer plástica não, tá? Mas a gente não é que a gente vá fugir para cometer o mesmo delito. Mas se a gente tiver que sair, que a gente saia com a compreensão de que aquilo é uma limitação com algum objetivo. Quando eu tiver alguma coisa, nossa, eu queria ter, sei lá, um corpo assim, eu não tenho, puxa vida. Em vez de aí eu vou fazer uma lipoaspiração, fazer isso. Por que será que Deus, que me ama, me deu um corpo que não é exatamente o que eu quero? Por que ele fez isso comigo? O que eu tenho que aprender com isso? Quais são o que eu preciso desenvolver na minha alma para que eu consiga equilibrar a minha área afetiva? O que eu tenho que fazer? O que este cárcere está ensinando para mim? Porque se eu apenas pensar em como fugir, eu estarei fazendo o quê? Suspensão da pena. O apenado que foge da cadeia, a pena fica suspensa e quando o cara volta vai cumprir, ainda volta para o regime fechadão, né? Aí volta para o fechadão, regride de regime para começar tudo de novo. Então, se na lei dos homens é assim, que dirá na lei de Deus? E aí, muito bem, os cárceres, eles existem para um processo de educação da alma. Mas nós costumamos fugir desses cárceres. Nós fazemos todo tipo de coisa. As pessoas mascaram as suas dificuldades físicas, não é? Fazem todo aquele processo de transformação. Mascaram situações econômicas para conseguir ter acesso a determinados ambientes que a condição social não dá acesso. E a pessoa faz um rolo para conseguir estar lá, porque quer estar no meio do poder, mas não tem condição de estar lá, vende carro, vende casa, vende tudo, para aparentar uma realidade que não tem, para participar de um ambiente que não lhe é próprio. Vende a própria alma, muitas vezes, para poder fazer parte de uma estrutura de poder, para ter acesso à manipulação às pessoas. Isso são cárceres, que nós estamos fazendo um processo de fuga. Esse é o problema nosso. O grande problema nosso na atualidade é a nossa dificuldade de entender se eu estou num cárcere, o que é que este cárcere tem para me educar. E antes de sair, fazer uma reflexão sobre isso. Por que será que Deus me deu isso? Me deu uma mutilação, me deu uma deformidade, me deu um corpo que eu não quero, me deu uma condição financeira indesejável. Por quê? Por que isso? E aí diz o Espiritismo o seguinte: os cárceres são essas medidas para a educação nossa. Quando nós fugimos desse cárcere, nós estamos presos de novo nele. Então nós adiamos o processo de libertação. Nós só vamos empurrando com a barriga no tempo a nossa libertação espiritual. Nós vamos empurrando no tempo. Porque eu poderia me liberar, mas eu digo não. Vou fazer mais besteira agora. Aí empurra para frente a felicidade. Você empurrando com a barriga o processo seu de verdadeira felicidade em função dos comportamentos que edita. Aí, é cárcere e na próxima encarnação o cárcere volta. Porque ninguém cumpre pena com Deus por tempo. Na lei dos homens, o tempo é que estabelece a pena. Na lei de Deus é o processo educativo que estabelece o fim da pena. Enquanto a alma não estiver ressocializada, por assim dizer, ela não pode voltar a ser livre. Então eu não posso dar a ela a condição que ela quer, enquanto ela não tiver condições de conviver em sociedade de maneira satisfatória. Só um parênteses nisso que eu estou dizendo.
Segundo a doutrina espírita, nós, quando vivemos na Terra, nós cometemos delito numa série de áreas. Na área do desamor, na área da inveja, outro na área do ciúme, o outro é da ira, fulano é aquilo, cada um uma área diferente, mas nós temos diversos delitos. E isso gera consequências espirituais. Nas próximas encarnações, o corpo físico vem com problema de estômago, problema disso, daquilo, em função desses cárceres que a gente criou para nós. Quando a gente consegue fazer uma existência que a gente cumpre tudo aquilo que está planejado, fazendo direitinho a lição de casa, que é raríssimo, quando consegue fazer o planejado, essas pessoas elas voltam para o mundo espiritual com um título, são chamados de completistas, são os que completaram um processo de educação que vieram fazer na Terra. E qual é o mérito, qual é a medalha que o completista recebe? É escolher o corpo que ele quiser na próxima existência. E aí tem gente que está louco para reencarnar igual a Ana Paula Arósio, ou então igual o Janequine, aí diz, eu vou então agora fazer tudo certinho, eu vou viver bem com as pessoas, eu vou tratar bem todo mundo, eu vou fazer tudo bem que eu puder, para poder... Aí faz. Quando chega lá, realizou todo o bem, pronto, agora você pode escolher o corpo que você quiser. Aí não quer mais o Janequine. Porque quando a cabeça da gente muda, já sabe que aquilo vai ser um problema. Não me dê essa beleza toda, não, vou fazer besteira. Me dê meio, quero só meia boca, não me dê só pouco, que se for muito eu vou me atrapalhar. Quer dizer, a gente tem uma meta para alcançar, quando chega lá ela já não é mais interessante. É um prêmio que não interessa mais para quem vai buscar. Aí você vai escolher o quê? Condições de funcionamento, um bom fígado, um bom estômago, um bom isso, um bom aquilo, para poder fazer um trabalho melhor. Mas beleza estética perdeu o sentido. Muito bem, então esses cárceres aqui, eles vão se apresentar no corpo físico em função de coisas distintas para frente, até mesmo na área da própria reprodução. Aí você vai encontrar, por exemplo, mulheres que têm o ciclo menstrual completamente louco. Menstrua de 2 em 2 meses, aí depois menstrua 2 vezes no mesmo mês. Meu Deus! Aí a pessoa tem que o quê? Se cuidar mais, porque como ela não sabe como é o ciclo, se ela não cuidar-se bem, ela engravida sem saber. Então você é obrigado a ter mais disciplina, exatamente porque o ciclo é irregular. Quem tem o ciclo certinho de 28 pode trabalhar com mais tranquilidade, porque vem de um organismo que traz um determinado equilíbrio. Mas quem vem muito oscilante, é um indicativo de que tem alguma coisa que ficou faltando harmonizar. Aí você pega uma outra pessoa, eu tenho uma dificuldade enorme de engravidar, eu não sei o que faço, já fiz tratamento, fiz isso, aquilo, não engravida. Aí é problema de inflamação na trompa, é problema de inflamação no útero, é problema de não ovulação, é ovário micropolicístico, nossa, é um monte de coisa, mas não engravida. Isso para falar do lado das mulheres. Tem o lado dos homens também. A pessoa desenvolve problemas hormonais desde a infância, chega na idade adulta, o número de espermatozoides é muito baixo, ou a atividade dos espermatozoides é baixa, ou o número de espermatozoides dentro do sêmen é muito pequeno, e aí acaba acontecendo que a pessoa tem uma taxa de fertilidade mais baixa, ou ele desenvolve um problema de impotência, ou de subpotência. Quer dizer, tem inúmeras questões que estão aí que vão produzir todas essas dificuldades que a gente está vendo. O aparelho genital, como a gente estava vendo semana passada, ele é ligado ao centro genésico, que está ligado à questão da afetividade. Quando a gente delinque numa área, ecoa nos órgãos. Aí você nasce às vezes com um rim problemático, um aparelho genital problemático, em função dos nossos deslizes na área da sexualidade. Então tudo está interrelacionado. E esses cárceres não têm, volto a dizer, outro objetivo que não seja a educação. Fugiu, volta, aumenta a pena no tempo e não consegue sair. E se repetir a pena diversas vezes, fugindo repetidas vezes. E quando eu falo fuga, não é a pessoa querer fazer uma plástica e tal. É a pessoa simplesmente fazer a quebra do cárcere para voltar à condição de delito. Não sei se estou sendo claro no que eu digo. Eu era uma mulher que tinha uma vida muito promíscua. Nesta existência,
por conta disso, eu nasci com uma determinada característica orgânica. Ela nasceu, sei lá, com um problema. Ela nasceu com um problema no rosto, uma paralisia facial. Puxa, foi muito pesado, deixa eu ver. Ela nasceu com um problema que... Nasceu com sífilis congênita. E aí, quando quem tem sífilis congênita, os dentes nascem todos pontiagudos assim. O dente não é quadrado, o dente é tudo assim, parece dente de gato. O dente é pontudo na ponta, então é sífilis congênita. Aí ela nasce com aquela dentição linda, né? Aí quando a pessoa vai sorrir, aparece aqueles dentes todos estranhos. Como é que ela, de repente, vai poder ter aquela vida maravilhosa que ela tinha no passado, com aquele sorriso que ela tem? Aí o que ela faz? Vamos fazer um tratamento poderoso. Aí faz, retira os dentes, arruma tudo. Mas ela pode rearrumar os dentes e ter uma vida normal. Mas não, mas eu tenho que... Vou perder meus clientes. Então ela arruma e volta para a prostituição com os dentes arrumados. Isso é que é fuga do cárcere. Não é você querer arrumar os dentes. É você arrumar o cárcere para voltar à condição de delito. Aí é que está o problema da fuga. Tá? Se a gente foge, o cárcere vai apertando cada vez mais. As restrições, elas vão aumentando. À medida que a gente foge, aí, num próximo ciclo, você pega mais uma volta do parafuso. Aí a pessoa nasce com um dente sifilítico e puxando de uma perna para ver se melhora, né? Pra ver. E aí a pessoa vai apertando para ver até aonde a pessoa se equilibra. Não, mas é verdade. Eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa tem alguma deformidade orgânica, obrigatoriamente a pessoa tem desequilíbrio na área sexual. Eu ficaria muito triste de repente se vocês se debruçassem na janela de casa e vissem passando, olha, desequilibrado sexualmente. Nada a ver, tá? Nada a ver. Bom, fugiu demais repetidas vezes, a consequência disso é a chamada masmorra. Para quem foge do cárcere repetidas vezes, a solução é a masmorra. Vocês sabem o que é masmorra, né? É aquela prisão úmida no calabouço dos palácios, que você botava o sujeito lá dentro. Porque se do cárcere se foge da masmorra, não vai sair. A masmorra está representada por todas aquelas condições da reencarnação, que quando colhe o espírito, não adianta que você não vai sair. Está na masmorra. O que pode produzir um processo de masmorra para o espírito? Determinadas situações de doenças mentais são processos vinculados a masmorras espirituais. Porque o espírito que passa por uma experiência de doença mental, ele não é um espírito louco. Ele é um espírito que está num corpo de louco. Mas o espírito pode ser saudável. Ele é um espírito normal que está numa encarnação como louco. Tido como louco, né? É uma loucura, é uma masmorra. Quantas pessoas tem que em função das circunstâncias de vida afetiva que tem, cai na loucura? Enlouquece. Os manicômios estão cheios, gente, de pessoas que passaram por um processo tão doloroso na área afetiva que enlouqueceram. Fora aqueles outros que já renasceram dentro de um processo de cretinismo ou de outras síndromes que existem, que nos remetem ao processo. Você vai fazer o quê? Ele nasceu na masmorra, então ele vai seguir naquela trilha. Eu não quero dizer com isso que todo processo de doença mental, obrigatoriamente, é um processo vinculado a questões sexuais. Mas o que diz a doutrina espírita é que se a gente repetiu diversas vezes a fuga desse cárcere, a masmorra é a solução que nos aguarda. Mas isso é uma solução quando se esgotaram os recursos nessa área. Enquanto o indivíduo for capaz de colaborar de alguma forma, a masmorra lhe será pautada. Eu não vou falar aqui uma coisa agora, o que eu vou dizer não está em nenhuma obra doutrinária, que eu vou falar agora da minha cabeça, tá? O que eu estou falando até agora está nas obras. Mas, por exemplo, antes de você colocar um cara numa masmorra, você tem outras opções.
Se o cara ele é uma pessoa muito promíscua, você pode colocar o cara numa frente de trânsito, uma cadeira de rodas. Pronto. Ele está produzindo, ele vai trabalhar, ele vai ter a sua atividade profissional, vai ser um cadeirante. Ele está limitado na sua ação de ir para a noite, de fazer isso. Está limitado. Então ele vai ter uma vida regrada em função de um cárcere que é quase uma masmorra, mas ele está seguro ali, aquela cadeira, mas é produtivo. Ele pensa, ele pode dar aula, ele pode contribuir com a sociedade, não precisa estar cerceado por um cérebro doente. Pode estar com o cérebro normal, mas com limitações na área física, né? Na área física. Muito bem. Eu prometi a vocês na semana passada que eu apresentaria para vocês hoje a chave de como abrir esse cárcere. O que a gente pode, se nós estamos presos no cárcere e estamos querendo fugir, deve haver uma forma de abrir esses cárceres afetivos. E por isso, eu trouxe hoje a chave. A chave, como vocês estão vários, não é? Aqui tem muitas chaves. A chave que abre os cárceres, ela é bastante particular, que é o seguinte: o segredo de cada cárcere é diferente para cada um de nós. Esse é o primeiro ponto. O cárcere tem uma chave que é diferente para cada um. Quer dizer, a chave que abre o seu cárcere não abre o dela. E o que abre o seu não abre o meu. Cada um tem uma chave particular. Segunda característica deste cárcere: do lado de fora da cela não tem buraco de fechadura, é fechado por fora, porque o cárcere só abre por dentro. Ninguém pode abrir o cárcere para você, porque ele é selado por fora. Só tem buraco de chave por dentro, porque a única pessoa que pode abrir é você mesmo. Ninguém, nem sua mãe, nem o amor da sua vida, ninguém consegue abrir. Só eu consigo abrir esse cárcere. E a chave desse cárcere, ela está nas nossas mãos. A chave do cárcere não está na mão de ninguém. Está nas nossas mãos. O que acontece é que nós não temos coragem de abrir o cárcere. Porque para achar a chave, eu preciso ir buscar. E essa chave está dentro de mim mesmo. Lá no fundo. Para pegar a chave, só tem um caminho. É entrar dentro de si mesmo, para ir buscar a chave que está lá dentro. Depois voltar e abrir a porta. Se eu não entrar dentro de mim mesmo para ir buscar a chave, eu não tenho como abrir. E é isso que a gente faz, porque na hora que a gente diz, eu quero abrir a chave, então conheça-se. Que entrar em si mesmo é preciso se autoconhecer. É preciso descobrir as razões pelas quais eu sofro, o quanto é que eu contribuo para aquilo que acontece comigo. Porque muitas vezes, você pergunta para uma pessoa, mas por que você faz isso? Eu faço isso por causa da minha mãe. A minha mãe, ela me trata muito mal, é por isso que eu faço isso, e não sei o quê. Mas no fundo, não é bem assim. Pode até ser que a mãe tenha uma contribuição, mas e eu? Quanto eu contribuí da minha própria vontade para fazer o que eu faço? Porque nós temos uma tendência danada de jogar a culpa para fora de nós. Eu faço isso por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu avô, do meu vizinho. Mas eu nunca digo assim, eu sou o verdadeiro culpado. Porque eu sou alguém que poderia ter uma direção diferente da minha vida e eu não faço. Eu sou o verdadeiro culpado. Por exemplo, você vive um drama afetivo e aí você diz, mas por que está vivendo? Porque meu marido ele é horrível, ele é péssimo. Aí você vai ver, nossa, que cárcere que essa mulher vive. O marido é um monstro. Mas se você for perguntar para ele, você vai dizer, nossa, esse cara vive num cárcere, coitado. A mulher é um monstro, porque um está enxergando o outro da posição onde está. E não consegue perceber o grau de responsabilidade e de culpa que ele tem no cárcere que ele está vivendo.
Aí você diga, você quer se libertar? Então volte e perdoe sua mulher. Converse com ela. Peça desculpa. Reconstrua a sua relação. Ah, não faço isso não. Está doido. Vou me humilhar. Não vou fazer não. Não vou fazer. Eu como o pão que já amassou, mas eu não faço isso. Então fica preso. Então fica preso. Foi uma decisão, não foi uma decisão? Se tomou, foi uma decisão. Mas para poder ir buscar a chave, tem que entrar em si mesmo. Conhecer os caminhos que existem dentro da nossa própria alma. E descobrir as nossas culpas, as nossas responsabilidades, o nosso desculpismo, a nossa falta de força de vontade em querer mudar. E daí, quando eu conseguir isso, eu vou chegar lá no fundo da minha alma e vou pegar a chave. Aí eu volto para fazer a abertura do cárcere. Na verdade, o processo de abertura desse cárcere, ele está vinculado às questões relativas ao uso da energia afetiva que nós conversamos na semana passada. Porque essa energia afetiva é que move o nosso mundo sentimental. O nosso mundo do amor, o nosso mundo do afeto que nós temos, ele é, na verdade, uma dinâmica, por assim dizer, o nosso mundo do afeto, ele é como se fosse um conjunto de emoções que responde pelo uso que nós fazemos das energias afetivas que eu tenho. Se as minhas energias afetivas, elas são bem usadas, eu estou bem. Se elas são mal usadas, aí eu me perturbo. Porque o cárcere, ele é decorrente do mau uso da energia afetiva. Na outra terça, a gente relacionou aqui uma série de formas positivas de escoamento da energia. E uma série de formas negativas de escoamento da energia. Nós só caímos nos cárceres afetivos quando fazemos o escoamento pela via negativa. Quando a gente faz o escoamento pela via positiva, a gente está em condições de se liberar dos cárceres que nós temos. Aí para isso tem que tratar a mágoa, tratar o erotismo, tratar a questão das cargas eróticas, tratar a questão das fantasias, tratar todo um conjunto de cursos de energias afetivas que podem produzir a condição dos cárceres que nós estamos sujeitos. No fundo, os cárceres afetivos, eles decorrem da nossa incapacidade de vivenciar o próprio amor. Porque a energia afetiva é, no fundo, as formas que nós temos de vivenciar o amor. De maneira mais simplificada, nós conseguimos cursar as energias afetivas, as energias sexuais ou energias genéricas, tanto faz o nome que você queira dar, quando nós fazemos as coisas por prazer. Tudo aquilo que eu faço por prazer é via de escoamento de energia genérica. E tudo aquilo que eu faço obrigado não escoa a energia, coagula a energia genérica. Eu tenho que, portanto, descobrir o que é que me dá prazer de fazer na vida para que a energia curse. A estratégia é essa. Porque, ora, se o que me gera a condição de cárcere é eu fazer o escoamento negativo da energia afetiva, para que eu saia do cárcere, para que eu abra a porta do cárcere, eu preciso cursar a energia de forma positiva. É isso que tem que fazer. E o que é que a gente faz para cursar a energia de forma positiva? Descobrir aquilo que a gente faz, que nos dá prazer e que não prejudica ninguém. E se dedicar a essas coisas. Fazer as coisas por prazer. Tudo que se fizer por prazer é estratégia para curso de energia afetiva. Se eu tenho alguma atividade para fazer e eu realizo essa atividade com alegria, com prazer, eu estou nesse momento cursando energias afetivas. Semana passada, inclusive, dei aqui o exemplo das pessoas que fazem trabalhos domésticos irritados, de má vontade. E aí a pessoa não cursa energia. Faz irritado. Quando podia fazer as coisas, colocando a alma naquilo que faz. Tudo aquilo que você faz, que é feito com carinho, que é feito com prazer, você está colocando algo de você naquilo. Então cursa energia. A estratégia, portanto, para que a gente não caia no cárcere, é não deixar com que a energia afetiva fique coagulada em nós
e nos gere perturbação. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que cursar. Energia afetiva tem que cursar. Agora tem que cursar da maneira positiva, é o mais indicado. Porque cursando de maneira positiva, não cursa de maneira negativa. Se não cursa de maneira negativa, não gera cárcere. Então, logicamente, a solução é partir para a dinâmica do amor. A dinâmica do amor é a grande estratégia para que a gente consiga a nossa libertação. E aí, é fazer as coisas por prazer. Quando você tiver a oportunidade de ser útil a alguém, seja de toda a alma. Que é para evitar problema. Parece que não tem nada a ver, né? Mas você vem assim, o filho vem, mãe, me ensina a ler, a professora passou isso aqui, eu não estou conseguindo ler. Oh, menina, não vê que eu estou ocupada, que diabo que veio me perturbar uma hora dessa? Bora, senta aí, lê logo isso. A bichinha já veio pedir porque não sabia, né? Aí a pessoa, bora, lê. B com A faz o quê? Eu não sei. Bora. Aí aquela impaciência danada, pega a cabeça da criança e pá no livro. Bora, já te falei, lê. A oportunidade que a gente tinha para cursar não cursou. Conclusão, eu faço isso, a chance de escoamento não foi. Não foi. A energia ficou. Se a energia ficou, ela vai escoar de algum jeito. Ela vai encontrar uma porta de saída. Eu não sei qual, mas ela vai sair. Se eu não estou aproveitando a hora de escoamento da energia quando eu estou com o outro, ela vai encontrar uma via de acesso em mim de alguma forma. Mas de alguma maneira, essa energia não vai ficar em mim. Nem que ela saia de mim na forma do erotismo, da sensualidade, daquelas pessoas que o andar, o olhar, o tudo respira, transpira a questão das energias genésicas, né? Mas elas vão ter uma via de acesso de nós. Fazer as coisas, portanto, não querendo fazer, de má vontade, irritados, incomodados, não é boa solução para os nossos problemas. A melhor solução, portanto, a melhor estratégia para encontrar a chave e abrir a porta, está resumida numa única palavra. Falo palavra porque ela tem um tracinho no meio. Chama-se boa vontade. Fazer as coisas de má vontade é caminho para a perturbação. Para que a gente consiga fazer as coisas e nos libertarmos espiritualmente, fazer de boa vontade. Fazer as coisas com vontade de fazer. E sem esse peso, esse fardo. Vai fazer uma tarefa em casa? Faz de boa vontade. O filho pediu para ajudar numa tarefa? Faz de boa vontade. Vai ter que comprar um pão? Vai de boa vontade. A boa vontade é o consentimento do coração naquilo que se faz. É a fazer as coisas e o coração consentir de que aquilo é bom de ser feito. Quando eu faço isso de coração, olha a via de acesso. Conclusão, em tudo que eu faço, eu estou fazendo com prazer, com carinho. E aí a energia vai cursando. Eu estou encontrando portas para o escoamento das minhas energias. Essa é a melhor forma de nós conseguirmos resolver os nossos problemas afetivos. Quando a gente faz o uso das energias de maneira perturbada, isso nos leva a caminhos tortuosos. Naquela evolução que estávamos vendo no começo, vai demorar muito mais. Nós vamos ver dramas, problemas, lágrimas, dificuldades, vamos perder a nossa paz. Não vamos perder a nossa paz. Todas as vezes ao contrário, que eu trabalho a energia afetiva, escoando pela via positiva, pela via do afeto, pela via do amor, eu estou trabalhando na minha paz de espírito. Quanto mais positivamente eu escoo a energia, mais paz de espírito eu tenho. Com mais tranquilidade eu deito no travesseiro, porque eu sei que ninguém tem nada contra mim, eu não tenho que temer o olhar de ninguém, eu não tenho... Quanto mais eu acerto, mais tranquilidade eu tenho. Quanto mais eu erro, mais a minha paz fica perturbada. Em síntese, a boa vontade é a estratégia para o escoamento das energias afetivas de maneira positiva, para que nos acerene por dentro, para que a gente encontre essa paz dentro das nossas almas. E o que a gente quer nessa questão afetiva, nesse mundo afetivo, não é outra coisa do que ter serenidade. Gente, eu não aguento mais isso.
Eu quero ter paz na minha vida, meu Deus, me dá paz. E como é que eu faço para ter paz? Fazer as coisas de coração. Fazer as coisas de boa vontade, fazer as coisas com a alma por inteiro. Fazer assim, por fazer, irritado, incomodado, louco para acabar, vai nos levar à perturbação. Pode parecer que o que eu estou dizendo seja novo, mas esse mês de dezembro nós teremos a chance de rever uma história que a gente revê todos os anos, que é a história do nascimento de Jesus entre os homens. E o evangelista Lucas, quando faz referência ao nascimento de Jesus, diz que os pastores estavam no campo quando os anjos apareceram e disseram a eles uma frase, que é a frase símbolo do Natal, que é a frase dos anjos para os pastores no campo, para que eles fossem lá para ver o menino que havia nascido. Vocês lembram da frase? Eu vou dar o começo dela. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para quem? Entenderam? Paz na terra para os homens de boa vontade. O que você quer? Você quer ter paz? Eu quero ter paz. Quer ter paz na terra? Realize as coisas de boa vontade, porque aos homens de boa vontade, bom curso das energias afetivas, chave na mão, libertação do cárcere, paz na terra para todos aqueles que assim fazem. Por isso, gente, como são 9 horas, glória a Deus nas alturas, viu? E paz na terra a todos os homens que sejam de boa vontade.